Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Espero que vocês estejam bem, com muita saúde, tomando ainda as medidas preventivas por conta dessa pandemia, distanciamento social, uso do álcool em gel e também o uso de máscaras, tá bom? A aula gravada de hoje, ela faz parte da base curricular do sexto ano, isso, muito bem. E nessa base curricular do sexto ano, na aula de hoje, sexto ano de História, não é isso? Muito bem, meu querido, muito bem, minha querida, isso. Você vai longe, viu? Nós estamos estudando o período da civilização romana. Civilização romana, que vai trazer para a gente uma contribuição gigantesca para nós ocidentais. E para entendermos melhor essa civilização romana, que contribuiu de forma gigantesca para a nossa civilização, nós temos que vivenciar, ter em mente que os historiadores tiveram sempre uma preocupação que a história fosse algo mais leve, mais suave, de fácil compreensão. E por conta disso, como eu já falei em outras aulas, eles tinham o hábito de dividir tudo, dividir o conteúdo histórico em períodos. No caso de Roma, voltando a falar nesse contexto, nessa situação, batendo nesta tecla, nós tivemos 3 períodos: período monárquico, período republicano e período imperial. Esses são os 3 períodos da civilização romana. No caso do sexto ano, nós estamos vivenciando o período monárquico, em que a gente sabe muito bem que a civilização romana tem uma classe social que ela se sobressai, que ela se destaca, que ela tem um ponto que chama a atenção. Essa classe social são os grandes proprietários de terras, também chamados de interrogação. Muito bem, chamados de patrícios. Os patrícios tinham essa característica, essa situação de importância, não é isso? Então os patrícios têm aí. Quem são os patrícios? E aí a gente vai agora abrir o nosso livro, pegue lá o nosso livro, vai lá, vou esperar um pouquinho por você, para que você pegue o nosso livro e possa vivenciar as seguintes situações aqui com relação à organização social. A organização social de Roma. Como é que estava posta isso aí? Vamos lá? Isso, vamos lá. Na página 215, logo abaixo dessa imagem aqui, ó, logo abaixo dessa imagem, você tem o segundo parágrafo que fala sobre em relação à organização social. Em relação à organização social, ou seja, como estava estruturada a sociedade romana. De que forma, de que maneira, como estava organizada. E a gente sabe muito bem, que eu ensinei a vocês, já faz um tempo, que a forma que se tem é você fazer uma pirâmide social, que através dessa pirâmide social, você vai identificar como estava posta aquela sociedade. O que é que temos aqui para hoje? Em relação, para o texto aí agora do livro, em relação à organização social, mantiveram as estruturas herdadas dos latinos. Quem são os latinos aqui? Só relembrando, são os povos que ocuparam a região romana, não é? Foram esses povos aí que ocuparam a região romana. E aí, duas classes sociais vão surgir. Quais são elas? Os patrícios e os plebeus. O que é que temos nos patrícios? Grandes proprietários de terras são os patrícios, já que a agricultura era atividade econômica de Roma nesse período.
Além do mais, tinham direito de servir ao exército e influência política direta junto ao rei e podiam ali compor o Senado. Então, os patrícios eram a classe social privilegiada que poderiam compor o Senado. São chamados de cidadãos romanos, que podem votar e serem votados. Prestou atenção? Isso. Plebeus. Aparece aqui essa classe social dos plebeus dentro da sociedade romana. O que é que temos? Assim como na sociedade latina, em sua maioria, os plebeus eram camponeses, dependentes dos patrícios, mais ricos, que tinham como principal função eleger o rei, não é? E trabalhavam nas terras dos patrícios em troca de produtos para a sua subsistência. Esse termo subsistência também já foi trabalhado em sala de aula, mas eu vou dar um reforço, dar uma nova explicação. Subsistência é quando você tira dali a sua existência. Daquela atividade que você faz, você tem a condição de existir. A atividade que você faz tem a condição de você tirar dali, retirar seu alimento para que você possa subsistir. Você se alimentar e, sobrando um tipo de alimento, você poder vender esse alimento. Tá bom? E de proteção política. Os patrícios forneciam proteção política para os plebeus. Continuando, os plebeus na sociedade romana eram bastante explorados e não possuíam direitos políticos, ou seja, os plebeus, diferentemente dos patrícios, não exerciam poder político, não poderiam votar nem serem votados. Deu para entender? Isso, muito bem. Prosseguindo o nosso conteúdo, nós temos, na monarquia, o poder político estava centralizado no rei. Aos poucos, o órgão conhecido como Senado foi enfraquecendo o poder real. O Senado era composto, aquilo que eu falei, pelos patrícios mais ricos, que tinham como principal função eleger o rei, Ponto. Prosseguindo aqui, ainda foi criado um poder moderador. Guarda esse termo, vocês do 6º ano. Por que, professor? Eu tenho que guardar esse termo, porque quando chegarmos lá no 8º ano, nós vamos vivenciar aqui no Brasil a execução desse poder moderador, mas não é agora, quando a gente tiver no estudo histórico, os conteúdos históricos do 8º ano, poder moderador aqui em nosso país, em nosso Brasil. Deu para entender? Isso, muito bem, meu querido, muito bem, minha querida, você vai longe. Poder moderador, uma espécie de conselho formado por guerreiros que tinham o poder de vetar a escolha do rei pelo Senado. Esse poder moderador tinha o poder de negar, de não aceitar a escolha do rei. O rei escolheu e esse poder moderador poderia dizer não, essa pessoa não pode assumir. Prosseguindo então, a monarquia caiu, esse termo aí caiu significa deixou de existir, viu? Em 509 a.C., com o rei Tarquínio, o soberbo, devido a um golpe organizado pelo Senado, que visava controlar politicamente
as estruturas de Roma, visava controlar politicamente as estruturas de Roma, tá bom? Muito bem. Indo agora para a página 216, nós temos aqui, ó, exercícios, não é? Exercícios. Vamos lá fazê-lo, como o livro chama, praticando o conhecimento. Praticando o conhecimento. Diz assim: pergunta: descreva a localização geográfica da Roma antiga. Descreva a localização geográfica da Roma antiga. Resposta: localização geográfica. Vamos lá. Atenção, lá vai a resposta aí. A Roma antiga surgiu num pequeno território. A Roma antiga surgiu num pequeno território localizado na Península Itálica. Península Itálica é em referência à Itália. Como a Itália demorou um pouquinho a se unificar, nós não podemos chamá-la de Itália propriamente, um país unificado. Nós temos que chamar aqui de península. Ponto. Península Itálica, ponto. Ao norte, vírgula, fazia fronteira com a Cordilheira dos Alpes. Ao norte, vírgula, fazia fronteira com a Cordilheira dos Alpes. Não é? Ponto e vírgula. Ao sul, com o Mar Jônico. A leste, com o Mar Adriático. A leste, com o Mar Adriático. E a oeste, com o Mar Tirreno. E a oeste, com o Mar Tirreno. Essa foi a resposta da primeira questão na página 216. Vamos para a segunda questão. Cite os povos que faziam parte da Península Itálica. Cite os povos que faziam parte da Península Itálica. Não é? O que é que temos aqui? A resposta: na Península Itálica, vírgula, existiam vários povos de origens diversas. Vários povos de origens diversas, vírgula, que se fixaram na região. Ponto. Os gauleses, vírgula, de origem celta, vírgula, fixaram-se na planície do Pó. Ponto e vírgula. Os etruscos localizavam-se entre os rios Arno e Tibre. Os etruscos se localizavam entre os rios Arno e Tibre. Prosseguindo na resposta ainda. Os italiotas, latinos e os sabinos de origem indo-europeia localizavam-se na planície do Lácio. Os latinos e sabinos de origem indo-europeia localizavam-se na planície do Lácio. Ponto. Terceira questão. A fundação de Roma é atribuída a uma lenda que descreve a vida dos dois irmãos desde seu nascimento à chegada do primeiro rei ao poder. Como se deu essa fundação? Presta atenção aí.
como se deu essa fundação? A resposta: a fundação de Roma, a teoria para a fundação de Roma se baseava na lenda dos irmãos Rômulo e Remo, que teriam sido jogados no rio Tibre, e salvos por uma loba que os amamentou. Já crescidos, foram educados por um casal de pastores. Rômulo e Remo decidiram fundar uma cidade, mas acabaram brigando. Rômulo, que matou seu irmão Remo, tornou-se o primeiro rei de Roma. Tá bom? Vou deixar a quarta questão para vocês fazerem na página 216. Vamos para a página 217. E agora nós vamos conhecer um novo período romano, que é o período republicano. E nesse período republicano existe uma instituição que ela congrega uma maior força, junta mais força, consegue se destacar nesse período republicano. E a instituição que começa a se destacar através da sua força nesse período republicano, estamos falando do Senado. Muito bem. Vamos lá, 217. Pois bem, o fim do período monárquico em Roma foi fruto do fortalecimento da classe social, dona da maioria das terras cultiváveis. Dois pontos. Quem era essa classe social? Qual era essa classe que detinha a maioria das terras cultiváveis? Muito bem, os patrícios. Os patrícios que organizaram um golpe, derrubando o último rei romano. Então, o último rei romano, que foi Tarquínio Soberbo, foi vítima de um golpe realizado pelos patrícios. Muito bem. Nessa fase, houve o fortalecimento de uma estrutura política que comandaria as ações e decisões de Roma, composto pelos próprios patrícios. Ponto. Os plebeus, pequenos proprietários, camponeses e artesãos, nesse contexto, eram dependentes dos patrícios, não tinham organização política. Essas duas classes sociais, com o tempo, passaram a disputar os espaços políticos, o que gerou muitos conflitos sociais. Os escravos eram minoria em Roma. Nessa fase republicana, só existia escravidão por dívidas. Então, os patrícios organizaram um novo sistema político. Conhecido como república, no qual o poder não estava centralizado em um rei,
mas em uma classe social. Então, na República, o poder estava concentrado em uma classe social. Que classe social é essa? Muito bem, o Senado, não é? O Senado. Vamos aqui detalhar essa organização política de Roma. Tá bom? Ainda na página 217. A organização política. As estruturas políticas montadas pelos patrícios na Roma republicana atendiam às necessidades de manutenção do poder e dos privilégios desse grupo social. Ou seja, o objetivo dos patrícios era controlar a política para manter a economia voltada para eles, para serem privilegiados. Quem está dizendo isso aqui sou eu, para serem privilegiados, para você entender melhor. Nesse contexto, foram estabelecidas 3 estruturas: o Senado, as Assembleias e as Magistraturas. Vamos lá, a partir de agora, conhecer essas estruturas de forma mais detalhada. Começando pelo Senado, diz assim, ainda na página 217. Principal estrutura política de Roma, da Roma republicana, era composto pelos 300 patrícios mais ricos da sociedade. Funcionava como órgão fiscalizador e legislativo. Então, todas as ações do governo, elas eram fiscalizadas pelo Senado. Cabia ao Senado fiscalizar a ação dos magistrados e desenvolver a política interna e externa de Roma. Também elaborava leis que deveriam ser cumpridas, além de decidir as entradas nas guerras, bem como as possíveis decretações de paz. As finanças eram também responsabilidade do Senado, que deveria controlar a economia. Veja o que o Senado teria que fazer também. Controlar a economia, estabelecer impostos, conduzir as relações comerciais, autorizar a construção de obras públicas, entre outras funções. As assembleias. Vamos conhecer um pouquinho das assembleias. Aos poucos, houve a necessidade de estabelecer espaços políticos para que as classes sociais pudessem ter participação nas decisões sobre os rumos de Roma. Embora houvesse participação dos cidadãos romanos em todas as assembleias, os mais ricos continuavam tendo mais influência. As assembleias eram 3: centuriata, tribal e plebeia. Cada uma delas era composta por uma classe social, cabendo às classes mais ricas as decisões mais importantes. Aqui a Assembleia houve mais uma subdivisão, não é? Então você, a cada momento que vivencia um conteúdo histórico, percebe que aquilo que eu venho falando desde o início do ano letivo, sobre a questão das divisões, dos períodos históricos, da divisão, das subdivisões, elas acontecem quase que constantemente no estudo histórico, não é isso? Vamos lá, Assembleia Centuriata, diz assim: atendia a uma classe social importante em Roma, pois os militares ganhavam mais destaque à medida que o processo expansionista romano se consolidava. Cabia a essa Assembleia votar pela declaração de guerra ou paz, bem como eleger cônsules, tribunos e pretores, assim como na própria sociedade romana. A Assembleia Centuriata se dividia de acordo com a riqueza dos militares. Havia
5 militares diferentes, organizadas em 193 centúrias, cada uma delas formada por 100 militares. Cada cidadão militar tinha direito ao voto individual e, ao final, a maioria prevalecia e o voto da centúria era estabelecido. Ponto. Assembleia Tribal. Essa assembleia remetia às origens de Roma, principalmente no período monárquico, quando várias tribos formaram seus reinos. Eram 35 tribos, sendo a maioria das regiões do campo, e apenas 4 eram urbanas. As magistraturas inferiores tinham seus magistrados eleitos por uma assembleia, tá bom? E o outro tipo, e a outra situação da assembleia aqui, é a assembleia plebeia, conhecida como Concílio da Plebe, também conhecida como Concílio da Plebe, era composta pelos plebeus. Essa assembleia foi criada pelos patrícios com interesses políticos, visto que os plebeus exigiam participação política em Roma, o que vinha causando sérios conflitos sociais. Ponto. Poderiam criar leis específicas para os plebeus, mas elas teriam ainda de ser aprovadas pelo Senado. Podiam se eleger tribunos e edis. Na próxima aula, nós iremos identificar essa questão das magistraturas, como estava subdividida essas magistraturas. Percebam que essa divisão ela vai propiciar uma organização maior e eficiência do Estado romano, eficiência do governo romano. Era isso que eles pretendiam com todas essas subdivisões, determinando cargos. Não é isso? Tá bom? Valeu? Um abraço a todos do 6º ano, se cuidem, estudem, um forte abraço e até a próxima. Tchau!